Olá, librianos, bem-vindos ao nosso canal Em Nome do Tarô. Eu sou a Cláudia e estou trazendo para vocês a leitura do mês de outubro, onde o nosso foco, a nossa intenção vai ser dar início às mensagens que vão te ajudar a finalizar o ano de 2025. Nós já estamos aí quase chegando lá, no final, em dezembro. Então, a minha ideia é trazer para vocês as mensagens, as energias, para que vocês possam dar início às finalizações ou como terminar esse ano de uma maneira mais leve, mais fluida, certo? Ou se vocês estão passando aí por alguma coisa que não conseguiram resolver, os arcanos, os oráculos vão mostrar para vocês, certo? Se tu tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, espero que te encontre aqui nesse canal, te inscreve, se gostar da nossa leitura, pessoal aí que já é do nosso canal, meus agradecimentos. É uma leitura coletiva, então não vai ressoar o tempo todo com o teu momento, deixa passar aquilo que não fizer sentido. Também procura no nosso canal os outros signos que são importantes no teu mapa. E a leitura aqui, então, vai ser feita do seguinte modo: nós vamos usar os arcanos maiores, eu vou tirar 4 energias para vocês, uma dos arcanos maiores, uma dos 7 raios e 2 cartas astrológicas que vão indicar, essas forças vão indicar para vocês quais as energias que estarão direcionando aí a leitura de vocês nessa caminhada aí, certo? Como é uma leitura coletiva, e eu disse antes, né, pode não ressoar, se vocês quiserem uma leitura mais individualizada com a tua própria energia, me manda um e-mail que está descrito, que está anexado aí na descrição do canal, e por lá nós nos comunicamos, tá? A agenda fica aí à disposição de vocês, certo? Então vamos começar, librianos. A primeira energia que eu vou tirar para vocês é de um arcano maior. E a gente vai saber aqui qual é o arcano maior, qual é a energia que lidera vocês nesse início de caminhada para finalizar esse ano. Vamos lá. A força do arcano maior é a estrela. Olha aí, é uma guia mesmo, é uma força de guiança. Caminhos aí iluminados para vocês. Com a força dos raios, que raio a gente está falando aqui? O raio violeta, ótimo, o raio da transformação, da transmutação, perdão, misericórdia, evolução, caminhos novos, tecnologia, avanços. O raio violeta é muito poderoso, pessoal. Para quem curte aí os raios, sabe que é o Mestre Saint-Germain, né? E aí agora eu vou trazer para vocês aqui qual é a força de planeta, qual é a característica. A gente saiu aqui com Júpiter. Júpiter é uma força de grandiosidade, de uma grande potência, de muita abrangência. Júpiter é o maior dos planetas. Então, a influência de Júpiter tudo o que se refere é muito grandioso, é muito abrangente, tá? Então, é uma grande força aqui para vocês. A estrela como guia, o raio da transformação e esse grande crescimento, coisas que estão assim, né, que abrangem, né, muita energia, ou seja, é um campo muito vasto de conhecimento para vocês. E agora eu trago aqui o passo que vai ser dado, em qual tipo de características de signo vocês vão ter ao lado de vocês. E a gente vem aqui com a carta de Peixes. Peixes é um signo ligado à imaginação, sonhos, idealizações, mas também fala de entrega, de empatia, fala de amor, né? O signo de Peixes, ele é um signo muito mais espiritualizado, tem muito a ver com essas questões de envolvimento, de fraternidade mesmo, né? Então aqui, ó, o que vem na caminhada de vocês, essas são as ferramentas que vocês vão usar para a leitura que vocês vão ter aqui agora, certo?
Então vamos começar aqui. As ferramentas que estão à disposição de vocês. A estrela, né, o caminho da luz, o caminho, uma nova visão se abrindo para vocês. O raio violeta, que é o raio da transformação, da potência. Júpiter, né, o grandioso. E peixes aqui com esse sentido de entrega, de envolvimento, de ajuda, né, de sentimentos também. E precisa só ter o cuidado aqui de peixes, não absorver tanto a ponto de ficar, né, vivendo a experiência do outro, mas sim de se colocar como uma grande força de empatia aqui, né? Peixes, ele é um signo que ele não tem muito, ele é tão desprendido, né? É o peixe, né? O peixe está sempre deslizando, então ele não é para se apegar a certas coisas, né? Peixes vem com todo o seu amor, com toda a sua solidariedade, afeto, atenção, mas ele sabe que aquilo não é dele, mas ele presta a colaboração, ele presta o auxílio a quem precisa, tá? Vamos lá então. Como que foi o ano de 2025? O que vocês tiveram até agora? A gente vai tirar 3 cartas aqui. 9 de copas, 10 de ouros e o 6 de copas. Então, o que foi feito até agora, a gente tem aqui, o 10 de copas é a carta das finalizações materiais, né? Aquilo que a gente consegue fechar, um ciclo que se construiu e que foi realizado. Isso vem aqui com um 9, então é satisfeito, 9 de copas, e mais um 6 de copas. Talvez vocês tenham conseguido resolver coisas de passado ou coisas familiares, coisas importantes para vocês no campo da emocional, né? Vocês conseguiram aqui trabalhar alguma coisa nesse sentido de um fechamento de ciclo emocional, alguma coisa que tinha que ser resolvida, né? Algum assunto pendente, algum sentimento ali, alguma coisa nesse sentido, tá, pessoal? O 9 e o 10 formam o 9 de copas como esse sentido de satisfação, de ficar tudo bem, e o 10 aqui concluindo essa etapa, né? Concluindo, vocês conseguindo olhar isso, tocar tudo isso e ver que realmente vocês conseguiram alguma coisa, que é alguma coisa que estava lá no passado de vocês, tá? Numa energia agora de momento atual, o que a gente vai ter aqui? Eu tenho a estrela, de novo, olha aqui, a estrela já saiu ali. Então, no momento, vocês estão realmente com a estrela, porque essas 4 primeiras cartas que eu tirei são as ferramentas que vão ser enviadas para vocês, é aquilo que vocês podem usar para começar essa caminhada de finalização de ano. Então, aqui, confirmando, a estrela está com vocês. O que vem antes aqui disso tudo, né? Essa estrela vem impulsionada pelas mudanças, o 8 de paus. E aqui a carta da roda da fortuna. Então, muitas mudanças realmente, coisas assim, ó, o movimento sendo feito, porque vocês olharam para alguma coisa. Os librianos estão com a visão focada em algo. Talvez houvesse uma dispersão e agora veio aqui um encaminhamento para vocês, né? Talvez a resolução emocional aqui que vocês tiveram, a realização de alguma coisa, conseguindo alcançar um objetivo, trouxe para esse momento de vocês a certeza de um caminho que está sendo movimentado. Isso visto, o que nós temos aqui como energias futuras? As de copas. Então, energias, portais de sentimentos. A imperatriz trazendo muita fartura, muita alegria, muito conforto na vida de vocês, confortos emocionais, uma vida plena. E a sacerdotisa, com muita sabedoria, vocês aí, é como se vocês tivessem descoberto um modo de agir e de ser muito tranquilo, é quase que uma receita de felicidade para vocês, né? Porque aqui a gente está unindo a prosperidade da vida, né? O as de copas trazendo essa prosperidade emocional, a
imperatriz, que é a força de todas as rainhas. Então a gente está falando de uma coisa bem completa, de sentimentos bem completos, das coisas bem organizadas. E com a sacerdotisa, que é a mãe, né, a mãe protetora, é a sábia, ela é aquela que revela os segredos e que tem toda a calma do mundo, ela não se antecipa, ela sabe como colocar as coisas no devido tempo, tá? Então essas são as forças que os arcanos estão falando para vocês aí, que vai ser trabalhado nesses próximos meses aí, conforme a gente está trabalhando aqui, né? Conforme a gente está propondo aqui para vocês. Com as cartas Lenormand, eu vou trazer aqui para vocês os aspectos dos campos energéticos, tá? A gente vai falar sobre o campo espiritual, o campo mental, emocional e material, certo? Com todos esses argumentos, como que vocês vão trabalhando aí na espiritualidade de vocês? Eu tenho a chave, a montanha e o cachorro. Algumas coisas aqui para vocês podem se apresentar, algum tipo de dificuldade, algum tipo de dúvida, né? Algum bloqueio espiritual que possa surgir. E quando a gente fala de bloqueio espiritual, a gente está falando aí de questionamentos também, né? A gente pode estar falando sobre coisas que a gente não consegue entender, porque afinal tem muita informação. E tem certas coisas que a gente faz de um jeito, acha que está indo bem, mas de repente aquilo tudo é diferente, aquilo tudo se transforma e a gente fica meio que sem saber como fazer e acaba, né, gerando dúvidas. Mas aqui fala o seguinte: existem respostas dentro de ti. Procura esse estado meditativo, procura te reconciliar com o teu eu e a espiritualidade aqui do teu lado, né? A carta do cachorro, ela vem com esse fator de proteção e que pode se manifestar aí através de guias, de mentores espirituais, das sincronicidades do universo, que vai abrindo aí essas respostas que estão dentro de ti. Nem tudo é como se parece. A carta da montanha, ela traz essa questão do estar preparado, né? Muitas vezes nós queremos coisas que a gente não consegue ainda entender, ou a gente se apressa em alguma coisa, acaba metendo os pés pelas mãos. E dentro da espiritualidade, isso é muito comum de acontecer. A gente recebe muita informação e muita influência. E tem muita coisa que engana a gente. Então é preciso entender dentro do teu ser como que isso bate, né? Como que isso reverbera dentro de ti. Se é alguma coisa que te leva para um lado mais denso, que te fecha, né? Que te deixa assim, tu é o mais importante e não é tanto o que tu vai fazer pela vida, talvez não seja uma mensagem muito real, né? Ou pelo menos não muito certa. Então isso é importante que vocês, se vocês estiverem passando por alguma questão de dúvida espiritual, que vocês se concentrem aí em meditações, em estudos, para que vocês possam descobrir a verdade dentro de vocês. Silenciar, né, a mente, para que vocês possam ouvir o que a espiritualidade quer dizer para vocês, tá? Agora, em relação ao campo mental, o que nós vamos ter aqui? Os pássaros, já está falando de comunicação, tá? Alianças e âncora. Os movimentos de vocês estão aqui, ó, os pensamentos, né? O que eu penso me move. E a partir do pensamento eu vou tomar atitudes. E aqui está falando sobre comunicação e ligações, associações, amizades, relacionamentos, que vão trazer para vocês aí essa movimentação necessária nesse momento, tá? Que a gente já viu aqui que alguma coisa sobre a sacerdotisa aqui que nos informa, né, sobre essas questões aí de movimentação. Também a carta da roda da fortuna, a própria estrela guia, né, que apareceu aqui 2 vezes. Então tudo isso está colaborando aí para que vocês estejam bem amparados, né, dentro da visão aqui que está acontecendo, que vocês estejam amparados por forças que estão se comunicando com vocês.
Então é preciso prestar muita atenção no que vem, porque a âncora aqui, ela fala assim, é muita informação, mas talvez nem tudo eu possa acreditar. Então é muito importante que haja aqui essa visão de guia e também as coisas dos desvios que podem acontecer no caminho de vocês, certo? Então é bem importante isso. A carta da montanha mostra isso. Eu estou indo por um caminho, mas aí eu me deparei com essa dificuldade, então não é aqui o meu caminho. Não, muitas vezes é o contrário. É aí que está o teu teste. É dessa forma que tu vai te desenvolver, porque um caminho totalmente livre, ele não te faz desenvolver, né? Vai ser sempre aquela coisa ali. Vai ter momentos em que sim, a tua vida vai ser fluida, mas em outros momentos da tua existência, de todos nós, nesse processo da dificuldade que a gente cresce. Como aqui a gente tem os peixes, a gente pode estar sim falando de enganações, tá? Como eu falei antes, o peixes, ele usa muito a imaginação, o sonho, é regido por Netuno, né? Que é o planeta das ilusões. Então, o peixes pode sempre estar achando tudo muito maravilhoso, muito perfeito, dá tudo certo, mas, né, é preciso assim buscar um pouquinho mais, olhar por outros ângulos, tá? Nas questões emocionais, o que nós podemos dizer? Olha o que saiu, gente. Acabei de falar dos caminhos, ó. Saiu o caminho. Caminhos. A cegonha, que fala de novidades. E a carta da árvore, que é uma carta de expansão, de energia muito poderosa no sentido da própria vida, né? Do enraizamento e do crescimento. É aquilo que eu me expando, mas eu conservo e honro a minha ancestralidade, eu honro aquilo que é um fundamento para mim. Então é preciso saber primeiro o que é um fundamento para ti, o que é verdade para ti, para que tu possa expandir. E aí entra de novo, né? Cuidado com as enganações. A carta dos caminhos está mostrando aqui, ó, cuidado para que lado tu vai escolher, se é que tu vai. Talvez tu não precise ir, mas se tu for, escolhe bem o caminho. A montanha tá aqui, ó, te impedindo de seguir adiante neste momento. Talvez precise se munir, né, de mais certezas, mais proteções. A gente tá vendo o cachorro aqui também, né? Então tudo isso aqui tá trazendo para vocês eu vejo aqui muita força de mudança, mas de coisas boas quando são usadas com inteligência. A carta aqui da cegonha mostra isso, né? São mudanças boas, são coisas agradáveis. Não são coisas difíceis, nem mudanças negativas. São mudanças positivas e que tem a ver com os sentimentos de vocês, tá? Mas precisa prestar bem atenção o que esse caminho está apresentando e o que está sendo dito aí nas entrelinhas da vida, que muitas vezes a gente não percebe, né? Na questão material, na questão prática da vida, a gente tem os peixes, olha aí, já está trazendo para vocês fluidez, né? Prosperidade, riqueza, dinheiro, né? Também criança vem com alegria, a questão da criança interior, talvez a ingenuidade aqui esteja batendo para vocês, né? Ou para alguns pode ser até o contrário, porque sempre nas leituras a gente tem que ver os dois lados, né? As duas polaridades dessa mesma energia. Eu falo da ingenuidade, mas também posso estar falando de questões de ser muito, né, de estar querendo passar a perna em alguém, ou de querer ser muito esperto e acabar, né, enganando, esse tipo de coisa. E eu tenho a carta da foice, que são as colheitas da vida. Aqui a gente está falando de responsabilidade, de tempo, colher os frutos, prestar atenção naquilo que foi semeado ao longo da tua jornada neste ano de 2025, para que agora tu colha aí os frutos, né? E tendo toda essa bagagem aqui de espiritualidade, de pensamentos e emoções, com essas ferramentas que nós vimos, sabendo em quem tu acredita, pela função aqui da carta da estrela, os movimentos que tu fez, o raio violeta que fala sobre a transformação, sobre a transmutação das forças, Júpiter, tudo isso leva para vocês uma grande
potência de se dar muito bem, de muita inteligência, de muita proteção, mas que não se pode descuidar dos caminhos ou dos desvios que a vida pode te oferecer pela função de peixes aqui, porque peixes vem com isso assim, tanto ele pode fluir muito bem, como também ele pode se dispersar, que é uma característica do signo, né? O signo de peixes tem como característica, o arquétipo pisciano, a coisa da dispersão, certo? De imaginar coisas que não tem muito a ver com a realidade, é sempre uma questão de flutuação, né? Tem momentos que peixes vai estar super focado, mas daqui a pouco já não tá, então ele vai sendo levado conforme as coisas vão acontecendo. Peixes geralmente tem uma característica que é bonita, né? Que é a coisa de se integrar, né? com o meio ou com o outro e se deixa um pouco de lado naquele momento. Então assim, é bonito, mas se isso se torna uma coisa muito extensa, o pisciano acaba sofrendo. Então é interessante que haja sempre o equilíbrio. Se envolve, mas não assume aquilo como teu, né? Faz o que tu pode para poder trazer alguma felicidade, algum conforto, como está aparecendo aqui a carta da Imperatriz, né? Que quer trazer o conforto, mas que precisa da sabedoria, certo? Porque o portal aqui são essas cartas que a gente viu antes, falando aqui da questão futura, né, das possibilidades. Então aqui o conforto e a sabedoria tem que estar juntos, porque o portal do emocional está aberto. Então piscianos aí, ou melhor, librianos aí, não se percam aí em tanta gentileza, em tanta diplomacia, que é o arquétipo libriano, né? Eu falei aqui de peixes, mas o signo aqui é Libra, tá? A gente tá falando só das características. Librianos têm como ferramentas a força de peixes, que é a característica da imaginação, da entrega, certo? Que é uma coisa parecida com Libra também. Libra também tem essa força de afeto também muito forte, de não decidir muito e de ser levado, tá? Então isso pode ser, juntando aí com essa força de peixes, pode ser alguma coisa que vocês têm que ter mais cuidado, tá? E agora eu vou tirar para vocês aqui, pessoal, cartas aleatórias, né? Cartas aleatórias. Saber aqui o que os arcanos ainda têm para dizer para vocês, tá? São cartas aleatórias. Vou deixar mais espaço aqui e vamos lá. Para os librianos, o que os arcanos têm para os librianos que ainda não foi dito, que precisa ser mostrado para finalizar esse ano, para que sejam concluídas as tarefas e tudo aquilo que eles precisam saber, por favor. Libra, finalizando o ano de 2025. Isso aí, cara, bastante cartas aqui. Vamos ver. Vamos ver se tem arcanos maiores. A justiça, a temperança, a sacerdotisa. Muito bem, como arcanos maiores a gente tem aqui justiça, temperança e sacerdotisa. A sacerdotisa já saiu aqui, tá confirmando. Então aqui o que mais precisa ser dito para vocês é isso. A justa medida, as curas que precisam ser feitas, ou seja, aquilo que está no seu lugar, prestem atenção nas coisas, entendam do assunto que está sendo falado para vocês, não se deixem enganar, né? Procurem sempre estar bem equilibrados para que vocês possam atuar aí nesse final de ano, né? A partir de agora, aí, trazendo essas forças aí para que vocês possam se equilibrar. Mas com tudo isso, né, trazendo justamente o equilíbrio, as curas, né, sabendo separar as coisas com muita honra, com muita inteligência, sabendo exatamente do que se trata. A gente está falando aqui de coisas bem profundas. E eu tenho aqui o As de Espadas, né, uma
questão de mente aberta, inteligência e também de cortes, né? Aquilo que não me serve, junto com a carta da temperança, eu vejo assim, isso não me serve, isso não é meu, isso não faz parte de mim, eu não tô ligado nisso, então eu corto da minha vida. E aí eu tenho também o As de Ouros, que é a coisa da realização, para que eu possa realizar as coisas, para que eu possa ter os acontecimentos que eu espero, eu tenho que usar da minha inteligência, eu preciso usar, ser mais racional, para que eu consiga exatamente identificar quais são as coisas que são minhas e o que não é meu. E aí eu tenho aqui, olha só, o 7 de Copas, que é a carta da caída das ilusões. A gente está falando aqui, né, falamos bastante de peixes, tá? Peixes é uma força ilusória, tem muita coisa do sonho, né? Do mundo ideal, do mundo perfeito, muita paz, muito amor, muita harmonia, que é o ideal, né? Seria, mas ainda não vivemos nessa totalidade, então a gente precisa ter sim o outro lado, né? A gente precisa estar esperto, a gente precisa estar ligado. Então aqui na carta do 7 de Copas fala isso, cuidado com as ilusões, nem tudo que parece é. Te firma na tua energia, te firma na tua fé, na tua crença, seja ela qual for, e pede as proteções necessárias, como a gente viu antes aqui, tá? E finalizando aqui com um 9 de Ouros, ou seja, vai ser muito bom para vocês. Foi a primeira carta que caiu aqui. Não, aqui é 9 de Copas, perdão. 9 de Copas e 9 de Ouros, mas é 9 de qualquer forma. Então, é o todo, tanto na parte emocional quanto na parte material, porque uma coisa vem da outra. Aqui a gente viu possibilidades, né? O 10 de Ouros aqui, agora o 9 de Ouros aqui. Então, são caminhos que estão se desenrolando que vocês vão conseguir. Aqui mostra assim, ó, no final tudo se desenrola. No final as coisas ficam muito boas. Vocês finalizam um ano positivamente. É isso que foi mostrado aqui para vocês, tá? Então, para Libra aí, muita força, né, de reconhecimento das coisas que acontecem para vocês. Cuidado com as enganações, cuidado com a ingenuidade de vocês, não caiam em golpes, porque final de ano tem muita coisa de golpe, é muita oferta, é muita coisa, é muito convite, né? E Libra... o arquétipo libriano, como eu disse antes também, ele é muito sofisticado, muito diplomático, não gosta de dizer não e tem dificuldade com isso muitas vezes, né? De desagradar um lado ou outro, então às vezes é alvo fácil das perversidades aí da humanidade, dos golpes, das mentiras, das fake news, aquelas coisas todas, tá? Então usem aqui, ó, inteligência, se aprofundem, vejam o caminho que vocês estão seguindo, procurem saber exatamente, né, todo o assunto, saibam direitinho o que está acontecendo, começo, meio e fim daquilo ali tudo, como que aquilo ali acontece. E o raio violeta é uma sugestão aqui que vem para vocês, não só para dizer que está acompanhando, mas que vocês pratiquem também os ensinamentos do raio violeta, do 7º raio, que é o raio da transmutação. Para quem gosta aí de fazer meditações, decretos, é um bom caminho, tá, pessoal? Então, essa foi a leitura aí para o signo de Libra, dando início, então, aos movimentos de finalização de ano. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado, se identificado. Não esqueçam de deixar aí um likezinho, de se inscrever no canal. Para quem já está inscrito, eu agradeço. E a gente se vê então na nossa próxima leitura. Boa sorte para todos e até lá!